Hallo Leute, wie geht es euch? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo de alemão da Cultive para aprender um assunto bem importante em alemão, que são os artigos definidos. E aí vocês vão me perguntar, mas por que eles são tão importantes assim? Calma que vocês vão entender a partir da explicação de hoje, ok? Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre os substantivos em alemão, que são muito importantes também, tá? Mas antes de mais nada, o que são substantivos, tá? Substantivos são palavras ali que dão nome a coisas ou a pessoas, né? Que nem a gente tem em português ali substantivos comuns e próprios, tá? Em alemão é a mesma coisa, tá? Substantivos são essas palavrinhas ali que a gente constrói que vão dar nome a coisas, tá? Só que o mais importante em alemão para a gente aprender aqui é que os substantivos são sempre escritos com a inicial maiúscula, tá? Sempre, não importa onde eles forem aparecer, eles serão sempre escritos com a inicial maiúscula. E aí fica um pouquinho mais fácil ali da gente identificar em alemão o que são de fato os substantivos na frase, porque a gente vai ver ali que eles estão sempre marcadinhos, né, com a inicial maiúscula. Então é uma regra bastante importante. Pausem o vídeo aqui, anotem isso daí, revisem o que vocês já escreveram até aqui, tá? Cuidem essas palavras, cuidem os substantivos. Se não escreveram com a inicial maiúscula, já corrijam ali, risquem de novo e escrevam com a inicial maiúscula, porque isso é uma regra, tá? Eu não posso simplesmente escrever com letra minúscula. É assim, então a gente tem que seguir isso, tá? É considerado errado se a gente não coloca ali o substantivo com a inicial maiúscula, tá bem? Além disso, outro aspecto bastante importante dos substantivos é que cada substantivo vem acompanhado do seu respectivo artigo, né? Que nem a gente tem em português. Em português a gente tem o ali para substantivos masculinos e a para substantivos femininos, né? Em alemão a gente também tem essa regra. A diferença é que em alemão a gente tem o artigo que a gente não tem em português, que é o das, que eu trouxe aqui para vocês. Então, desde ali no início, ó, a gente tem o der, tá? Que é o substantivo ali, o artigo que acompanha substantivos masculinos, é o artigo masculino, tá? Der. Lembrem ali que quando tem uma sílaba, o E e o R fazem esse som de EA, tá? Então, der. A gente tem também o artigo feminino, que é o die, tá? O I e E a gente já viu também na aula de pronúncia, que é sempre pronunciado como um I longo. Então, die, tá? E a gente tem, então, esse terceiro artigo aí, que é o neutro, é o das, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas Mário, o artigo neutro a gente usa somente para coisas? Não, tá? Não funciona assim. Já vou explicar ali para vocês, mas essa é uma questão bastante arbitrária, tá? Cada palavra tem o seu respectivo artigo e muitas vezes não tem explicação, que nem a gente chama a lua de lua, né? A lua, e a gente chama, sei lá, de a cadeira e não de o cadeira, por exemplo, tá? Então, muitas vezes é arbitrário. Muitas palavras em português que terminam com A são femininas, mas a gente tem, por exemplo, ponte, né? Termina em E. E aí, como é que fica, né? A gente convencionou ali de chamar de feminino, né? A ponte. Mas poderia ser o ponte, por exemplo, né? Então, é uma questão arbitrária. A gente escolhe assim e a língua acaba ali estabelecendo um artigo específico. Isso também acontece em alemão, tá? Além disso, eu trouxe aqui para vocês o artigo de plural, que é o die também, tá? E aí vocês vão me perguntar, não vou me confundir com o artigo feminino? Não, porque as palavras são diferentes no plural, né? A escrita da palavra no plural é diferente, então não, a gente não vai confundir, tá? E mesmo que seja ali igual ao singular, a palavra no plural, ela vai ter um artigo. Se ela se comporta igual, a gente vai ver isso mais pra frente, mas se a palavra permanecer igual no plural, é porque o artigo dela no singular não era feminino, tá? Era outro artigo. Então, a gente nunca vai confundir. Mas, por hora, a gente vai focar aqui nos artigos de singular. Der, die, das, tá? Já anotaram aí? Espero que sim. Isso é uma regra muito importante, tá? E vocês vão entender por quê conforme a gente for avançando aí nos vídeos, tá bem? Então aqui, como eu tinha comentado com vocês, os gêneros ali, né, o que a gente dá de masculino, feminino, neutro, é arbitrário, ou seja, muitas vezes não há uma explicação do porquê que as palavras são masculinas, femininas ou neutras. E, por favor, uma dica de ouro aqui, aprendam sempre os substantivos em alemão com seu respectivo artigo. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Toda. Pode parecer agora, nesse primeiro momento, que o que eu tô falando aqui é besteira,
mas vocês vão entender isso quando a gente começar a ver alguns conteúdos mais avançados, tá? Então, saber o artigo ali, aprender a palavra em um conjunto único, digamos assim, junto com o seu artigo, vai facilitar a vida de vocês, tá? Eu garanto. Então, é uma regra que já começa a partir daqui. Vocês já estão conhecendo os artigos, então passem a adotar essa atividade de escrever a palavra com seu artigo sempre, tá? Isso vai ajudar bastante. E também esqueçam algo, e aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Esqueçam a ideia de que vai funcionar que nem o português. Não é porque uma palavra é masculina em português que será masculina em alemão. Ou que é feminina em português e será feminina em alemão. Não, tá? Esqueçam. As palavras, elas se comportam de uma maneira diferente no alemão, tá? Como funciona pra gente em português. Então, se a gente pegar ali um alemão aprendendo alguma coisa em português, ele também vai confundir muitas vezes, né? Ele vai falar, sei lá, a pão em vez de o pão, tá? Como um exemplo. Então, isso acontece, por isso aprender ali o artigo junto com a palavra é essencial, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos de palavras para vocês, tá bem? Trouxe ali 3 palavras masculinas, ó. Der Mann, tá? Quando a gente se refere à pessoa ali, homem, mulher, segue a mesma lógica aqui em português, tá? Então, der Mann, masculin, né? Masculino. Trouxe um outro exemplo que aí vocês já percebem essa ideia que eu falei para vocês de que é diferente do português, tá? Eu tenho aqui der Tisch. Der Tisch. Isso significa a mesa. Em alemão é masculino, tá? É der Tisch. Então, aprendendo junto ali enquanto uma estrutura única facilita muito, tá? A gente aprende mais rápido os artigos dessa forma, tá? E um outro exemplo que também é diferente do português é der Mond. A gente viu já na questão de pronúncia que quando D aparece ao final, a gente puxa para um leve T. Então, der Mond. Mesma coisa, ó, pra gente é feminino, é a lua. Em alemão é masculino. E aí não tem uma explicação. É porque convencionou ali arbitrariamente que isso é masculino em alemão. Então a gente infelizmente precisa aceitar, tá? E agora eu trouxe alguns exemplos de palavras femininas, tá? Começando ali por die Frau, né? A mulher. Como eu disse, homem e mulher se comportam da mesma forma que nem em português, né? Der Mann, o homem, die Frau, a mulher. E aí um outro exemplo ali, ó, die Couch. É uma palavra que vem do inglês, então a gente produz dessa forma, tá? A pronúncia é assim, mas novamente, ó, a tradução é o sofá pra gente em português. Em alemão é feminino, é die Couch, tá? E um outro exemplo que também é um pouco bizarro, se a gente for parar para pensar, é die Sonne. É o sol, die Sonne, tá? E aí também, ó, pra gente é masculino, em alemão é feminino. Claro, vocês não precisam se desesperar, existem algumas regrinhas que ajudam a gente a identificar o artigo, tá? Não se preocupem, a gente vai ver muita coisa sobre isso aqui nas aulas da Cultive, mas vocês já podem perceber aqui, é uma regra de ouro, tá? 90% das palavras ali terminadas em E, tá? Como Zone, principalmente as que tenham 2 sílabas, são femininas. Então, vocês vão achar muitos exemplos de Zone, de Brille, de Tasche, enfim, tá? Então, existem vários exemplos aí para vocês. Agora, eu trouxe 3 exemplos de palavras neutras em alemão. E a primeira, vocês olhando ali, já choca, né? Das Mädchen. Das Mädchen. Isso significa a menina. E aí vocês vão perguntar, Mari, mas por que diabos isso é neutro, né? E não é feminino? Aqui tem uma explicação, tá? É questão de terminação novamente. Todas as palavras terminadas em chen são neutras em alemão. Então, aqui o que vale mesmo é essa regra de terminação, tá? Então, das Mädchen. Isso buga um pouco a nossa cabeça, né? A gente associa que é feminino e, na verdade, é neutro. Então, das Mädchen, tá? Um outro exemplo ali, que é sinônimo de Couch, né? É da Sofa. Da Sofa, tá? E aí é neutro também, ó. Pra gente é feminino, novamente. Em alemão é neutro. Então, mais uma vez, a dica ali de aprender a palavra com seu artigo é muito importante, tá? Da Sofa. E um terceiro exemplo ali é das Auto. Tá? Vocês já devem ter visto a propaganda da Volkswagen, por exemplo, que no final aparece ali um das Auto. Né? Isso significa o carro, das Auto. Tá? E aqui também, normalmente, palavras terminadas em O são neutras.
E aí, cuidado, essas regras elas ajudam, mas existem também normalmente exceções, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Das Auto, ok? Então, o que eu quero que vocês façam aqui em casa como um exercício, tá? Para vocês assimilarem esses artigos, der, die, das, principalmente esses três no singular, tá? Procurem palavras relacionadas a objetos da casa, como eu trouxe aqui para vocês alguns, né? Sofa, Couch, Tisch, né? E anotem essas palavras ali em alemão com seus respectivos artigos, tá? Isso é muito importante. Vocês vão perceber que conforme vocês vão criando vocabulário, aprender ali as palavras com o artigo vai facilitar muito, principalmente quando a gente chegar em conteúdos mais avançados como declinação, tá? Então, prestem atenção, procurem, deixei alguns exemplos aqui para vocês, armário, geladeira, quadro, prateleira, enfim, tá? E aí coloquem junto com o artigo, aprendam como um conjunto, isso vai facilitar bastante, tá? Deixei aqui para vocês dicas de 3 dicionários online, que são muito bons, eles são gratuitos, vocês conseguem até ouvir a pronúncia ali da palavra, tá? Que é o Leo, o Lingui e o Pons, tá? Os 3 são muito bons, o que eu uso é principalmente o primeiro. E aí, se vocês não sabem a palavra, eu não sei como é cadeira em alemão, coloquem ali cadeira no dicionário e procurem e anotem junto com o artigo. Ele vai trazer a palavra sempre com seu artigo antes ali, escrito antes da palavra, tá? Então, prestem atenção nisso, façam como exercício, tá? Vai facilitar bastante a vida de vocês, eu garanto, tá bem? Então, deixo vocês com essa tarefa, é importante que vocês façam. Eu estou aqui dando a aula para vocês, né? Mas eu não estou vendo a atividade que vocês estão fazendo, o progresso que vocês estão fazendo sozinhos, então essa é a parte que fica aí para vocês, tá? Então, sigam as dicas que eu dou aqui, coloquem isso em prática, que eu tenho certeza que as coisas vão fluindo ali, vocês vão aprendendo cada vez mais sobre o alemão, tá bem? Desejo a vocês bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tschüss, tschüss!